Bom dia, meus amados irmãos. É com a graça de Deus que nós completamos mais uma semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Hoje, o domingo separado para nós nos santificarmos. O domingo que Deus colocou na vida da igreja, na vida dos teus servos, para santificar, para nos atermos mais à palavra de Deus, para nos dedicarmos mais à oração, tanto para a nossa família, quanto também para o nosso próximo. Essa é a igreja que continua atuante, de casa em casa, pelas ruas, pela sociedade, por onde quer que nós passarmos. A igreja estará presente e nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele jamais vai nos desamparar. Ele estará sempre conosco em toda a nossa caminhada. E Jesus Cristo, ele prometeu isso. Eis que estou convosco até a consumação do século. Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso a igreja, ela continua sendo igreja independente da circunstância em que nós vivemos. Independente das circunstâncias que o mundo vive, nós continuamos sendo igreja. Hoje nós vamos falar de liberdade. Até que ponto eu posso fazer as coisas que eu quero neste mundo? Até que ponto eu tenho liberdade de fazer as coisas neste mundo? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então isso sempre gera dúvida na vida da igreja. Então até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso agir, até que ponto eu posso aproveitar das coisas que o mundo oferece? Porque nós sabemos que o mundo, ele oferece algumas coisas que nós podemos aproveitar. Uma diversão, um lazer, um shopping, uma praia, uma cachoeira. E nós sabemos que tem muitas coisas que ainda são preservadas aos seres humanos como uma graça de Deus. A graça de Deus que ela vai tanto para justos quanto para injustos, né? Então nós temos a graça comum, que é como uma chuva que cai tanto para o ímpio quanto para os justos. Então tem muitas coisas ainda que nós podemos aproveitar neste mundo. Mas até que ponto eu posso ter a liberdade de aproveitar disso tudo? Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 23 a 33. 1 Coríntios 10, 23 a 33. Vai dizer assim, 1 Coríntios 10, 23 a 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para tão pouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos,
não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até aí o capítulo 11, versículo 1. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, nós precisamos de entendimento e que Teu Espírito Santo, Pai, venha esclarecer as nossas mentes para saber tudo que o Senhor requer de nós, para que esse entendimento, Pai, esteja em nossos corações e comece a transformar a nossa vida e que a nossa vontade, Pai, seja conforme a vontade do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas proibições para o povo de Deus. Inclusive os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo. Então sempre proibições para que as pessoas pudessem obedecer, para que as pessoas pudessem transparecer a sua fé, obedecendo sempre a palavra de Deus. Então, as pessoas no Antigo Testamento, elas estavam debaixo da lei, estavam salvas também pela graça, a misericórdia de Deus já tinha alcançado elas, porque como nós já falamos, ali no Éden nós merecíamos era a morte por causa do pecado, mas Deus, pela sua abundante graça, não deixou que o homem morresse. Então ali já começa a graça de Deus sobre a vida do homem. Mas o homem estava debaixo da lei, ele tinha que obedecer. Então tinha muitas coisas proibidas, muitas coisas que ele não poderia fazer, até mesmo para obedecer ao Senhor. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, a ênfase no Novo Testamento está em você fazer muitas coisas. Em você ir por todo mundo pregar o Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo, e você ser a igreja, ser testemunho do Senhor por onde quer que você passar. Então nós vamos ver que aquelas coisas que nós não podíamos fazer, não quer dizer que elas estão liberadas. Mas Jesus Cristo, ele vem para dar uma nova esperança para nós fazermos as coisas que Ele nos mandou. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer neste mundo? É como uma pessoa chega no médico e o médico proíbe várias coisas para ela, vários tipos de alimentação. Olha, você não pode comer gordura, olha, você não pode tomar refrigerante, olha, você não pode comer sal, não pode comer açúcar. E ela chega em casa e ela pensa assim, eu não posso comer mais nada. Como se não existisse outras coisas que ela pudesse saborear, né? Então, é assim a vida do crente. Ele sofre realmente privações neste mundo. Algumas coisas ele não poderá mais experimentar neste mundo. A partir do momento que ele entrega a vida ao Senhor, ele deixa de ser participante das coisas do mundo. Ele deixa de ser participante das coisas que o mundo oferece e os prazeres que o mundo oferece. Então Paulo ele vai tratar aqui na igreja de Corinto realmente sobre a liberdade, porque ali na cidade de Corinto havia muita libertinagem, haviam pessoas que estavam no meio do povo de Deus e queriam se aproveitar de tudo que estavam à sua volta, aproveitar das bebidas, aproveitar das mulheres que estavam sendo oferecidas ali na cidade de Corinto. Então, realmente, a igreja de Corinto, ela passava por apuros. Inclusive, na cidade de Corinto, havia um templo da deusa Afrodite, onde as mulheres, as prostitutas, frequentavam esse templo e elas também eram confundidas com as outras mulheres também que andavam pela cidade. Então, muitas exortações foram dadas ali à igreja para não se misturar com aquelas coisas do mundo. Então, Paulo vem falar aqui em 1 Coríntios 10, 23 a 33, sobre uma liberdade que nós temos de agir, uma liberdade que nós temos para preservar a nossa consciência.
preservar a nossa vida, preservar tudo aquilo que nós temos que continuar a edificar a nossa vida. Então ele vai dizer aqui no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então alguns acreditam que a expressão todas as coisas são lícitas era popular entre os cristãos. Então todas as coisas são lícitas. A este ensino de Paulo, os coríntios se apegam com a tenacidade. O problema é que ao desejar fazer qualquer coisa, a pessoa sempre se apegava à premissa de que todas as coisas são lícitas. Então quando nós olhamos para o mundo e nós lemos esse versículo, se nós ficarmos parados nessa primeira expressão, todas as coisas são lícitas, realmente eu vou querer experimentar de tudo. Eu vou querer experimentar de tudo que o mundo oferece. Mas, está escrito aqui, mas, né? Ele vai dar aqui uma ênfase, né, no que está sendo escrito, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos a liberdade de agir neste mundo, mas somente as coisas que são lícitas, as coisas que são verdadeiras, as coisas que agradam a Deus. Então eu tenho liberdade de agir conforme a vontade de Deus. Eu não sou uma pessoa presa, eu não sou uma pessoa escrava das vontades, mas eu sou uma pessoa liberta para agir da forma que Deus colocou no meu coração. Então, se você pegar uma pessoa que está aproveitando das coisas do mundo, das bebidas, das festas, né, da prostituição neste mundo, quando você olha para essa pessoa, realmente ela não tem mais liberdade. Ela está escravizada no pecado. Mas quando você olha para a vida do crente, quando você olha para a vida do servo de Deus, este não está escravizado. Muitas pessoas acham que a religião pura e simples, que ser evangélico, é você estar escravizado. Você não pode fazer mais nada, você não pode ir a tal lugar. Então as pessoas acham que viver com Cristo é ser escravizado, é você não poder mais fazer nada neste mundo. Muito pelo contrário. Cristo nos dá a liberdade de agirmos nas coisas que são lícitas, nas coisas que convêm, nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que não trazem para a nossa vida consequências, porque nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o que convém fazer? O que nos convém fazer é tudo aquilo que agrada a Deus. E ele vai continuar dizendo, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, quando nós buscamos o interesse do próximo, quando nós olhamos para a vida do próximo, nós não prejudicamos também aqueles que estão à nossa volta, nos observando, olhando para nós. Então isso tudo é dito aqui na carta de Paulo. Paulo antecipou possíveis objeções, tais como: por que eu não deveria apreciar a comida pela qual eu agradeço? Por que se reduziria minha liberdade em razão da consciência fraca de outra pessoa? Por que somos responsáveis por glorificar a Deus em todas as coisas? Então ele vai dizer aqui que nós temos que observar não só a nossa vontade, mas também o que o outro está pensando sobre o que nós estamos fazendo. Por exemplo, você vai a uma festa em consideração a alguém, a um amigo, e nessa festa começam a oferecer bebidas alcoólicas. Então você é um cristão, você é filho de Deus, é servo de Deus, e ali existem muitas pessoas que não foram alcançadas por Cristo e estão te vendo, estão te olhando ali.
Então você não vai participar da mesa do mundo, das bebidas alcoólicas que são oferecidas ali, principalmente por causa da sua consciência com Deus e ainda mais das pessoas que estão te observando, para que você não seja pedra de tropeço, para que você não seja alguém que vai obstruir aquele que quer se achegar até Deus. Então, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem também. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então ele está dizendo aqui para a igreja de Corinto, que quando você vai ao mercado, né, você vai comprar de tudo. E ele vai dizer aqui de tudo, porque do Senhor é a terra. Tudo que você planta, né, tudo que você cultiva, tudo que você investe, a própria terra, ela vai te devolver aquilo. Ela vai te devolver um fruto, ela vai te devolver uma verdura, ela vai te devolver alguma coisa que você plantar. Então tudo aquilo é do Senhor. Mas aqui na igreja de Corinto, eles tinham que ter muito cuidado, porque muitos vendedores ofereciam aquela mercadoria a ídolos. Oferecia aquela mercadoria a algum Deus, né, para que eles tivessem maior rendimento, né? Então, por consciência, a igreja de Corinto não precisava perguntar se aquela verdura, se aquele fruto, se aquele alimento tinha sido oferecido ao ídolo ou não. Não precisava perguntar, porque a origem daquele alimento veio da terra, e a terra vem de Deus. Então, a consciência, né, da igreja aqui estava sendo colocada em prática. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, se alguém perguntar, né, se alguém falar, olha, você vai comer essa coisa, e essa coisa foi sacrificada a ídolos, essa coisa foi oferecida, você não vai comer por motivo de consciência. Não que aquilo vai te fazer mal, né? Não que aquilo vai causar algo na sua vida. Não, mas você vai fazer por motivo de consciência, porque aquele que te advertiu, aquele que te informou, está querendo te desafiar ali. É como jovens que estão numa roda, né, de amigos, e alguém ali é desafiado, né? Ah, dá um trago aqui nesse cigarro. Ah, bebe aqui essa bebida alcoólica. Olha, faça isso, faça aquilo, vamos numa festa, vamos... Então as pessoas, elas querem provar a vida da igreja. Elas querem provar a vida do cristão. Elas querem provar até que ponto nós temos a liberdade. Nós temos liberdade para agir, com certeza. Mas nem todas as coisas convêm ao servo de Deus, porque nas suas atitudes ele está demonstrando também o poder de Deus. E ele vai dizer no versículo 30, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, 1 Coríntios 10, 31, vai resumir aqui o que Paulo está querendo dizer. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Você está indo a uma festa de alguém que te chamou. Você está glorificando a Deus naquele lugar? Aquele lugar é um ambiente para a vida de um cristão? Aquele lugar realmente vai transparecer a glória de Deus?
Você está frequentando um lugar e que você deve pensar, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus, ele realmente estaria aqui neste lugar? Ou até mesmo Paulo, né? Paulo vai dizer aqui, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Que é 1 Coríntios 11, versículo 1. Então, se Paulo, que foi o menor, né, dos apóstolos, se Paulo foi o menor daqueles que acompanhavam Jesus Cristo, e se ele também era fraco e pecador como nós, e ele está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, é porque o que ele está falando, ele também estava cumprindo. Ele estava imitando a Cristo. Ele estava seguindo os passos de Jesus. Então, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ele vai dizer no verso 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejamos salvos. A igreja, ela precisa se limpar deste mundo. A igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser desintoxicada do pecado deste mundo. Então, a cada dia mais que nós saímos desse lamaçal do pecado, a cada dia mais que nós saímos dessa sujeira do mundo, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo transformados. Então o velho homem ficou para trás, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. O velho homem que participava das coisas do mundo, das bebidas, das glutonarias, dos vícios deste mundo, dos prazeres deste mundo, dos prazeres carnais, né? O sexo sem limites, né? Como tem sido feito hoje na sociedade em que nós vivemos, o desrespeito total às autoridades constituídas. Então, tudo que o velho homem fazia, ele não faz mais. Isso quer dizer, ele está caminhando para o céu. Porque não vai ser um toque de mágica quando Cristo voltar e ele vai dizer assim, olha, você que estava no mundo, você que aproveitou das coisas do mundo, você que participou de tudo que era errado no mundo, agora eu voltei e vou te purificar para você entrar no céu. Não, não é isso. A palavra de Deus não nos diz isso. Diz que nós estamos sendo transformados. Diz que nós estamos sendo purificados, lavados e remidos a cada dia. Então, a cada manhã, tudo se faz novo em nossa vida. Nós vamos sendo restaurados. Eu não tenho liberdade de acordo com a minha vontade, mas a minha liberdade está em Cristo. E eu tenho tantas coisas para aproveitar neste mundo, eu tenho tantas coisas para aproveitar que Deus ainda está proporcionando aos homens. Eu posso sair com a minha família, eu posso ir, hoje as coisas ainda estão privadas, né, estão fechadas, mas antes da pandemia ou depois da pandemia, né, nós temos muitas coisas que podemos observar e que o homem, ele tem liberdade de fazer. Ele pode ir a uma praia, ele pode ir a uma cachoeira, ele pode sair com a família num restaurante, numa sorveteria, ele pode fazer uma caminhada, ele pode andar de bicicleta, ele pode visitar os familiares em outra cidade. Então são tantas coisas que a igreja ainda pode aproveitar neste mundo para que as pessoas não fiquem presas ou não fiquem preocupadas no que eu não posso fazer. E muitos querem dar um jeitinho, né? Ah, não, eu tomo com moderação, né? Eu tomo uma bebida alcoólica com moderação, ou então eu tomo uma bebida alcoólica socialmente. Hoje, se alguém for parado no trânsito e ele bebeu um copo de cerveja e ele fez lá o bafômetro,
já é considerado um teor alcoólico em que as pessoas estão embriagadas, né? Então, muitas vezes a pessoa olha na Bíblia, não embriagueis com o vinho, né? Aí a pessoa fala assim, ah não, vou tomar uma taça só, né? Não, vou tomar, né? Olha, isso já é se embriagar, né? Quando é recomendado, né? Paulo recomenda para Timóteo em que ele beba um pouco de vinho por causa das dores fortes no estômago, né? Isso é um cálice, ou uma colher, né? Para as fortes dores no estômago. Mas, de acordo com que a humanidade vai evoluindo, eles procuram dar um jeitinho, né? Principalmente no Brasil, o jeitinho brasileiro, né? Ele vai tentando dar um jeitinho, não, isso eu posso fazer, não, isso não tem problema. E o que vai acontecendo? A igreja vai perdendo a sua identidade. A igreja não tem mais motivo de existir. A igreja não transforma mais a comunidade em que ela vive. Então, quando a igreja quer ser uma igreja séria, quer ser uma igreja bíblica, quer ser uma igreja que realmente testemunha a palavra de Deus, ela tem que saber das suas liberdades, até que ponto ela pode ir, até que ponto eu vou fazer algo que eu não vou dar mau testemunho. E a igreja sempre passou por isso, né? Aqui na igreja de Corinto, principalmente, muitos crentes, alguns crentes, né, que estavam dando mau testemunho, mas os verdadeiros crentes continuaram firmes. Então a igreja, ela vai continuar independente do que está acontecendo neste mundo. E você precisa participar dessa igreja de Cristo aqui na face da terra. A igreja que está sendo provada, mas a igreja também que subirá aqueles que serão aprovados por Deus. Então, não torneis causa de tropeço para ninguém. Além de você cuidar da sua vida, você vai ter que cuidar da vida do outro também. Você vai ter que cuidar da vida daquele que está te observando dentro da sua casa, a sua vizinhança, os seus amigos, né? Você é a imagem de Cristo que está sendo refletida neste mundo. As pessoas olham para um cristão e vê esse realmente é um seguidor de Cristo. Quando Pedro falou ali no Sinédrio, né, em Atos 4, versículo 13, vai dizer ali que reconheceram que ele andava com Cristo. Porque o modo dele falar, o modo dele expressar, o modo dele agir com as pessoas, né, isso realmente transparecia ser um cristão. E isso você tem a ganhar é com Deus. Não, você não precisa esperar reconhecimento das pessoas aqui neste mundo. Você já tem em Deus o reconhecimento. Quando ele vem morrer numa cruz pelos seus pecados, é porque ele te dá a oportunidade de pertencer a ele. Então, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não. Na dúvida, não assine alguma coisa, não faça um compromisso, né? Às vezes algum serviço que alguém quer te dar, mas você vai tirar proveito de algo que não é justo, que não é honesto. Quando você vai negociar alguma coisa, né, e você vê que tem alguma coisa injusta ali, tem uma coisa que não é honesta, não pratique aquilo. Todos os setores da sua vida devem estar de acordo com a palavra de Deus. Não existe uma área da sua vida em que Deus não esteja com a sua mão ali. Não existe uma área da sua vida que você vai separar das coisas de Deus, porque tudo é do Senhor. Não há nada neste mundo que possa dizer assim, não pertence a Deus. Não tem nada. Tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem a Deus. E Ele está ali
para que tudo ande corretamente e que a sua igreja esteja também firmada na palavra do Senhor. Então, até onde vai a minha liberdade? Até o lugar em que Deus me colocou. Eu vou sofrer privações? Eu vou brigar muitas vezes com as minhas vontades? Vou. Eu vou brigar muitas vezes com as pessoas que estão à minha volta querendo me oferecer algo? Vou. Essa é a vida da igreja. Ela vai entrar em confronto muitas vezes, em conflito com aqueles que estão oferecendo as coisas, né? Essa é a vida da igreja, como Paulo está dizendo aqui. É uma vida de conflito com a sua própria consciência, mas cada um tem a sua consciência com Deus, e que nós vivamos com a nossa consciência limpa, porque vamos prestar conta não são as pessoas, e sim a Deus que está vendo todas as coisas em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida e que nós continuemos a dar bons testemunhos, porque tudo isso vai passar, o sofrimento vai passar, mas a palavra de Deus não passará. E na sua palavra está escrito que Ele é um Deus reto e justo. Ele vai julgar tanto os bons quanto os ruins. Então nós devemos estar preparados para isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra colocada em nossos corações e que ela venha transformar a nossa vontade de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja nestes momentos, ó Pai, em que estamos sem comunhão, em que estamos, ó Pai, sem poder ir à Tua casa, à igreja, mas nós sabemos, ó Pai, que Teu Santo Espírito está conosco, nos consolando, nos fortalecendo e também, ó Pai, nos guardando de todo o mal. E que nós continuemos, ó Pai, essa caminhada firmado no Senhor, porque aquele que for fiel até a morte, ó Pai, ganhará a coroa da vida. E nós não precisamos nos esforçar para isso, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos convence a cada dia de fazer o bem. Que o velho homem, ó Pai, não venha mais nos incomodar, que o pecado deste mundo, ó Pai, não nos assedie a ponto de nós cairmos, ó Pai. Fortaleça a nossa vida, fortaleça a vida dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, ó Pai, das nossas crianças. Não deixe, ó Pai, que nós acostumemos com este mundo, porque sabemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito está conosco sempre, nos auxiliando e nos fortalecendo a cada dia, para que quando nós retornarmos, ó Pai, à Tua casa, ao culto, nós tenhamos, ó Pai, prazer de cultuar o Seu nome. Nós tenhamos, ó Pai, prazer de louvar, de bendizer o Teu santo nome. E não tenhamos, ó Pai, tristezas pelas coisas que nós deixamos de fazer ou que fizemos, ó Pai, e que não agrada ao Senhor. Continue fortalecendo a nossa vida, ó Pai. Abençoe a cada ouvinte, abençoe, ó Pai, a cada membro da nossa igreja, fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos juntos, ó Pai, ser fortalecidos em uma só fé, um só amor, um só Espírito, Pai, e numa só comunhão com Cristo Jesus. Não estamos presentes, ó Pai, uns com os outros, mas estamos unidos pela fé e pelo Espírito Santo que há em nós. Fortaleça cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue fortalecendo a sua vida. Que Deus continue fortalecendo a sua fé. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é um só. Não existe um Espírito Santo para cada pessoa. O Espírito Santo, ele é um. E ele está sobre todos aqueles que Jesus Cristo alcançou. Todos aqueles que foi alcançado pela graça de Deus. Então esse Espírito Santo é Ele que nos une, é Ele que nos fortalece. Quando você vê um irmão na rua que faz parte da sua igreja, que faz parte da mesma fé do que você tem que se alegrar com ele, você tem que cumprimentá-lo, você tem que saber como está a sua vida, porque ele faz parte do corpo de Cristo. E a cada vez que você faz isso, mais o amor de Cristo vai aumentando em nossa vida. Faça tudo conforme a vontade de Deus.
Que Deus te abençoe e que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém.